Boa noite, Natan. Eu vou estar resolvendo aqui tua questão de química, certo? Tu acabou de mandar sobre gases. E a gente vai usar a equação de Clapeyron, certo? Para resolver essa questão, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu vou te mostrar a equação de Clapeyron, que eu imagino que tu já saiba, né? Que é PV igual a nRT, que é P, a pressão do gás, certo? Vezes o volume do recipiente que o gás está contido, igual ao número de mol do gás, vezes a constante de Clapeyron, vezes a temperatura do gás, certo? Vamos lá, eles já dão, a questão já dá, né, alguns dados que você pode colocar na equação de Clapeyron e você vai descobrir o mol. Sendo que ele também te dá outra forma de descobrir o mol, que é dando o volume da substância, certo? Do NH3. Mas é mais fácil assim, porque a gente fica com a equação de única e incógnita e você consegue resolver facinho, certo? Então vamos lá. Primeiro, a pressão. A pressão ele diz que é 0,5 atm, guarda essa informação que é importante. Vezes o volume, que ele diz que é de meio litro, certo? Então temos 0,5 vezes 0,5. Aí vai ser igual ao número de mol, né, que é o que a gente vai descobrir, vezes a constante de Clapeyron. Por que 0,082? Isso é um valor que ele provavelmente já vai te dar. Sendo que por que o atm é importante aqui? Certo? A medida de pressão é muito importante aqui, porque existem 3 medidas de pressão que ele pode te pedir. E, dado isto, o número da equação da constante de Clapeyron vai ser diferente. Mas o mais usado é o ATM, e ele dá na questão ATM, então provavelmente daria esse resultado aqui também, esse valor, certo? Você não precisa decorar, ele normalmente dá nas questões. Vezes a temperatura, que ele diz que são 77 graus Celsius, sendo que a gente tem que converter sempre para Kelvin quando a gente está falando da equação de Clapeyron. Então a gente adiciona aos 77 graus Celsius 273, certo? E isso dá 350. Quando você faz toda a equação certinho, certo? A gente descobre que o número de mol desse gás vai ser 1 sobre 114,8. E a gente vai usar esse número de mol na próxima equação, porque esse gás vai ser passado para outro recipiente, certo? Então vamos para esse outro recipiente. Ele pergunta qual que é a temperatura desse gás se ele for transferido para um recipiente com 200 ml e sob pressão de 0,85 atm. Quando ele diz que é o mesmo gás, implica dizer que a gente tem o mesmo número de mol, correto? Então a gente vai pegar esse número de mol e aplicar ele aqui, como eu fiz. Aí ele diz que a pressão é de 0,85 atm e que é de 200 ml o recipiente, ou seja, 0,2 litros. E a gente tem que descobrir a temperatura, já colocando aqui a constante de Clapeyron, certo? Eu fiz na calculadora mesmo, dividi 114,8 por 0,082 e eu descobri que é 1.400. Então a gente pode cortar essas duas componentes. Numa prova seria mais difícil você fazer isso, mas como aqui eu quero te explicar como faz a questão, eu tentei facilitar o máximo possível, certo? Então, a partir daqui, você vai, né, passar o 1.400 para lá, fazer a equação normal e descobrir que o resultado da temperatura vai ser 238 Kelvin, certo? Que a gente começou com Kelvin. Mas se ele pedir em graus, você já tira 273 daqui e a gente vai ter menos 35 graus Celsius. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa pode mandar sua dúvida de novo que alguém com certeza vai te responder. Obrigado, Nathan.